com Juscelma, que ela é fantástica. Ela vai falar sobre o laboratório do mundo espiritual. Vê que tema fantástico. Então, gente, vamos estar presentes, porque vai ser uma grande aula. Se a gente puder, pode convidar alguém que a gente, para conhecer, para ouvir, porque Juscelma, ela tem o dom da palavra. Então, as palestras dela são formidáveis, e ela vai estar aqui também na fabricação da pomada, e no sábado a palestrante vai ser ela. Então, os avisos são esses, né? Vou ler uma mensagem, né, para a gente ficar nas nossas reflexões, para que a gente comece o trabalho de hoje. Vamos falar sobre a riqueza real. Gente, essa palavra riqueza, a gente se questiona tanto a respeito dela. O que é riqueza? É dinheiro? Né? São posses? O que é a riqueza? Nesse livrinho aqui, Ceifa de Luz, são ensinamentos de Paulo com comentário de Emmanuel. Então, duas grandes figuras, né, que só tem coisa boa para a gente. Então, vamos lá. Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. A gente acha que sabe das nossas necessidades, mas como Deus entende mais do que a gente, né? Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Nós somos uma sequência. E a Mauri hoje vai falar sobre isso também, né? Somos uma sequência. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito o tesouro do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. A riqueza de cada um, né, gente? O dinheiro nem entra aqui. As pessoas sinceras, vê que tesouro grande essa, vê que riqueza. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmo a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaques efêmeros, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desassissado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra fracionaram da posição de verdugos de Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos e o mundo inteiro. Então, gente, quantas riquezas nós trazemos dentro de nós? Cada um da sua maneira. Agora, quantas vezes a gente se engana em relação ao dinheiro, à fama, ao poder, à posse? Muitas vezes esse suposto destaque de ter poder é muito mais pernicioso na nossa vida do que mesmo o dinheiro. Achar que pode, porque nem tudo para a gente pode. A gente tem mais é que se olhar na humildade,
se olhar no exemplo do Cristo para podermos crescer em direção à luz. Vamos pedir ao nosso irmão Neto para fazer a prece inicial, para que a Mauri comece falando de um tema que vocês vão amar. Meus irmãos, unidos em pensamento, vamos manter essa boa harmonia, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por esse momento, por a bênção dessa oportunidade de juntos aqui estar, procurando compreender melhor os seus ensinamentos de amor do Pai. E na espiritualidade, amigo, que nos fortaleça nesse propósito da renovação, de amparar, de desenvolver dentro de nós o grande combate, o bom combate da reforma interior em relação à preguiça, ao orgulho, ao egoísmo, à mentira e à ilusão, nos trazendo a realidade com muito amor e alegria, na compreensão do dever de cada dia, Senhor. Fortalece a todos, porque sabemos que Tu é a luz e a paz e a harmonia deste mundo, Senhor Jesus. Fortalece-nos a todos. Muito obrigado e devolvendo a palavra ao nosso irmão. Temos aqui um aviso, eu peço até desculpa por não ter. Lourdinha Cabral, quem é? Lourdinha Cabral, ela está pedindo aqui, por favor, doador de sangue para Maria Clara Eurico da Silva. Ela está internada no Hospital Agamenon Magalhães, no primeiro andar. Agora vamos pedir ao nosso irmão Mauri para falar sobre vidas anteriores. Lembranças da existência corporal, né, gente? Meus irmãos, muita paz a todos. Eu confesso a vocês que eu estou feliz, de uma forma particular, e gostaria de compartilhar com vocês dessa felicidade. Porque na noite de hoje, nós temos um período que antecede um trabalho de extrema importância dentro da casa, que é a fabricação da pomada. E ontem, quando encerramos o trabalho da fluidoterapia, nós, durante a prece, agradecemos pelas legiões de espíritos que chegam a essa casa, trazendo o auxílio necessário, trazendo a ajuda que nós precisamos para tocar essa tarefa. Então, por isso, eu estou aqui, né? Houve convite, a nossa irmã teve algum imprevisto, não pôde chegar no tempo, mas esse convite me veio dessa forma e eu acolhi com muita felicidade, por isso queria compartilhar com vocês. Quando me falou do tema, Mário Jorge, até a Rita fez um comentário, uma brincadeira, né? Que ela falou assim, poxa, foi um tema até favorável, porque nós temos aqui no Seara de Deus o estudo das obras de André Luiz. E nesse estudo das obras de André Luiz, nós temos uma vivência, né, muito completa desses assuntos. Nós aprendemos lições a cada estudo, lições novas, lições importantes. Porque é interessante que saibamos aquilo que Jesus falou lá atrás, né? Deve estar sempre na nossa lembrança. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. É uma frase pequena, simples, mas de uma profundidade tamanha, né? E conhecer a verdade vai nos ajudar justamente a nos libertar de uma condição que temos assumido ao longo da nossa caminhada, de caminhar de forma equivocada, de buscar caminhos que são diferentes do caminho mais adequado para nós na condição de espíritos imortais e filhos de Deus, criaturas divinas. Então, é essa compreensão, por isso que a gente fala muito, né? Aqui na frente está escrito, Seara de Deus iluminando consciências. Essa é a responsabilidade das casas espíritas. Aqui, nós não estamos preocupados com a cura, porque a cura
por mais agradável que seja, ela pode ser transitória, a cura do corpo físico. O que interessa de fato é a cura do espírito, porque tudo começa no espírito. Então não adianta eu chegar para os outros e falar que a minha saúde está adequada, do corpo físico, minha saúde orgânica, mas o meu espírito está em ruínas, está desajustado. Não é isso que nós precisamos. Então, conhecer a verdade, como Cristo falou, iluminar as nossas consciências, e aí uma responsabilidade muito grande que cabe a cada um de nós, é compreender quem somos, de onde viemos e como deve ser a nossa caminhada em direção ao Criador. É essa a responsabilidade de cada um de nós. E quando a gente lê as obras de Joana de Ângeles, ela faz uma proposta. Essa caminhada, esse conhecimento, ele começa, segundo Joana de Ângeles, por nós mesmos. Precisamos, antes de iniciar a caminhada, fazer um mergulho no nosso íntimo, nos encontrarmos, compreendermos quem somos efetivamente. Até porque é muito bem lembrado por Joana de Ângeles que nós temos as nossas máscaras, que nós vivemos muitas vezes o que os outros esperam que nós sejamos. A esperança do outro, o interesse do outro acaba interferindo na minha conduta, na minha forma de caminhar. Então, essa viagem para o nosso íntimo, ela é de suma importância, porque nós vamos enxergar quais são os obstáculos, quais são as dificuldades que nós mesmos impomos, na maioria das vezes, e vamos iniciar um processo de autodescobrimento. Primeira coisa, né, que nós aprendemos com o Espiritismo, com a codificação, e a principal delas, que somos espíritos imortais, que somos criaturas divinas. Lembram que Jesus falou? Faça brilhar a vossa luz. Ele não falou para a gente, busquem uma luz, mas ele mandou que fizesse brilhar a nossa luz. Isso quer dizer que nós somos possuidores dessa luz, na condição de criaturas divinas. Mas por que essa luz está tão apagada, tão ofuscada? Por essa escolha ao longo da nossa caminhada de caminhos equivocados. O Evangelho do Cristo nos lembra. Durante muito tempo nós colocamos à nossa frente, na frente da nossa caminhada, o orgulho e o egoísmo. Esses dois sentimentos, muito bem lembrados no Evangelho segundo o Espiritismo, são as chagas da humanidade. E nós os abraçamos ao longo de muito tempo da nossa caminhada. E quando falamos de caminhada, aí vem outra parte importante que nós aprendemos com o Espiritismo. Por isso que ele é chamado de Consolador Prometido. Porque nós aprendemos que a vida não acaba com a morte. Que a morte é apenas mais uma etapa. E aí eu vou aproveitar, né, como eu falei, do estudo de André Luiz, das obras de André Luiz. A gente aqui, recentemente, no livro dos Mensageiros, tem uma parte que é muito interessante, eu vou repetir aqui para vocês de uma forma resumida. André Luiz, ele sai, né, do nosso lar, que é a colônia espiritual onde ele foi acolhido, depois de ficar 8 anos no umbral. E aí, quando a gente fala de umbral, para esclarecer e para deixar aquela figura do medo um pouquinho de lado, né, o umbral nada mais é do que um local onde existe um processo de depuração. André Luiz esteve lá por 8 anos, porque ele precisava depurar as energias
para que depois ele fosse acolhido numa colônia espiritual. Ele foi nosso lar porque ele vivia no Rio de Janeiro, e nosso lar fica ali próximo ao Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, é uma colônia que foi criada pelos nossos patrícios, nossos irmãos portugueses, né? E graças a eles temos essa colônia próxima ao Rio de Janeiro. Então, André Luiz esteve no nosso lar, passou por um processo de aprendizagem, passou por um processo de amadurecimento, e aí a gente vai vendo isso muito bem ao longo das obras de André Luiz, e uma das coisas que ele nos mostra logo de início, com relação à sua reação, é de perceber que do outro lado, tudo é muito semelhante ao que temos aqui. Nós, às vezes, criamos algumas ideias equivocadas, porque assim aprendemos no passado. Nós já ouvimos, e aí é importante que se fale sobre isso, ouvimos falar dos Campos Elíseos com os gregos. E para os gregos existia o Tártaro, que era equivalente ao inferno, né? Depois a Igreja Romana pegou o céu, que eram os Campos Elíseos, muda, vem para o céu, e o Tártaro dos gregos passa a ser chamado de inferno. Agora, nós aqui, na atualidade, né, com o Espiritismo, aprendemos que o inferno não existe. Por que ele não existe? Porque nós aprendemos com o Espiritismo também que não existem penas eternas. Ao invés disso, nós temos a condição de amor de Deus, infinitamente bom e justo, que nos dá a possibilidade de reiniciar a nossa jornada através do processo reencarnatório. Então, para que não parem mais dúvidas, vivemos aqui essa vida que nós temos, embora seja importante porque ela é uma fonte de aprendizado, mas ela é muito pequena em relação ao que temos como caminhada no total das nossas reencarnações. E o que acontece aqui? André Luiz, quando ele chega do outro lado, ele observa, né, um ambiente muito parecido, e ele comete até um erro de achar que lá é a cópia daqui. Mas, na verdade, o que temos aqui é a cópia do que tem no plano espiritual. Só que aqui ainda um mata-borrão, né? É mal feito, mal acabado, porque o bem feito é lá, tudo ajustado, tudo dentro de uma ordem mais adequada. Então, André Luiz chega em nosso lar, depois dessa depuração, começa a trabalhar, começa a ter lições de valores importantes, e ele próprio relata que durante a permanência no umbral, uma das coisas que muito preocupou é que ele não sabia fazer uma prece e que ele não tinha religiosidade. Ele lembrava das pessoas que tinham uma convivência, né, naquele ciclo social, ciclo familiar, meio familiar, e aí ele lembrava, mas ele não tinha tido essas vivências. E aí ele começa a perceber que aquilo estava fazendo uma falta. Mas independente disso, ele fica, passa pelo processo necessário, é recolhido e começa a aprender. E ele aprende muito rápido. E melhor que isso, apesar de ele colocar, né, que na última encarnação ele era médico, mas às vezes eu me pergunto, será que ele não foi jornalista também? Porque ele começa a observar tudo no plano espiritual e começa a indagar dos benfeitores que o acompanham para que tenha elementos novos e que esses elementos possam servir para o seu amadurecimento. E o bom dessa história é que todo esse apanhado de informações ele traz para a gente através da psicografia de Chico Xavier. Está em nosso lar, passa pelo processo de tratamento, porque a gente acha, né, que o corpo físico acabou o vínculo, né, ao desenlace do espírito com o corpo vai perecer,
é normal, é natural, mas o espírito, muitas vezes, ele mantém na sua porção intermediária entre o corpo físico e o espírito, que nós chamamos de espírito, ele mantém o registro de todas as vivências. Então, as enfermidades, muitas vezes, elas vão acompanhar o espírito através do desajuste criado pelo espírito. E aí ele passa por tratamento médico, do outro lado, né? Que nós sabemos que existe. Não da forma convencional que aqui conhecemos, mas no tratamento médico, sim. E aí ele se recupera, começa a observar, a estudar, e depois de um tempo, quando ele começa a trabalhar nas câmaras de retificação, auxiliando, aí ele muda, né? Quem assistiu o filme Nosso Lar, viu que foi colocado de uma forma bem pitoresca, quando ele, esperando ser o médico também do outro lado, repetindo que ele era no plano físico, ele recebe um convite para botar a mão na massa e trabalhar, ajudando na limpeza, no acolhimento daqueles que estavam chegando. E aí André Luiz passa para a gente uma informação importantíssima, que o que vale efetivamente é servir pelo amor. Não é servir buscando remuneração. Aqui nós ficamos meio que viciados, né? Trabalhamos e queremos uma recompensa monetária. Do outro lado, todo o trabalho que nós fizermos vai ser traduzido em benefícios, mas esse trabalho tem que ser feito com desinteresse, motivado pelo amor, né? Com o desejo de auxiliar o outro. E aí, quando ele começa a melhorar, começa a se equilibrar, ele é convidado para participar de um grupo. Aí a gente já vai dar uma adiantada, porque o tempo não vai permitir que possamos falar muito com detalhes, mas aí a gente entra no livro Os Mensageiros, onde André Luiz é convidado para fazer parte de um grupo que vem auxiliar a nós encarnados aqui no plano físico. E aí, meus irmãos, esse livro, ele traz lições sobre o tema de hoje, das lembranças, né, que nós arquivamos, porque é importante que se diga, o espírito, ele tem a sua caminhada, tem o seu amadurecimento, mas se nós formos, eu vou fazer só um parênteses, a gente vai para a Gênese, e estivemos aqui um tempo com o estudo da Gênese, era até Ricardo o responsável, e nós vimos a seguinte informação: o planeta Terra, como os outros planetas, ele, no momento que ele faz a sua órbita, ele espalha a sua própria energia ao longo da sua trajetória. Aí nós, no dia que fizemos essa leitura, nós chegamos a uma conclusão: nós também espalhamos a energia que construímos ao longo da nossa trajetória. Por isso que é lembrado com muita insistência nas casas espíritas que nós devemos controlar o nosso pensamento, que nós devemos começar a trabalhar no bem, seguindo os ensinamentos do Cristo, a lei de amor, justiça e caridade. Porque nós, como Deus, como Cristo, nós podemos criar. Mas podemos criar não na mesma condição deles, num parâmetro menor, numa condição adequada à nossa realidade. E quando nós falamos podemos criar, somos co-criadores de Deus, co-criadores do Cristo, nós entramos num terreno muito sério que deve ser conhecido e que muitos já falaram aqui nessa tribuna, que é a questão do magnetismo. A energia que emanamos indo de encontro ao outro. Quando a gente faz o estudo de passe aqui no Seara de Deus, preparando os trabalhadores para essa tarefa, nós estudamos e falamos que os fluidos, eles não são nem bons nem ruins, mas é a nossa intenção que
que vai modificar esses fluidos. É a nossa busca pelo equilíbrio, é o nosso esforço que vai nos auxiliar a utilizar melhor esse magnetismo. Quer ver um exemplo? E aí eu já fiz comentários no outro dia sobre isso. Se temos alguém que amamos, está numa outra cidade, e se nos recolhermos em prece, entrarmos em meditação e vibrarmos por aquela pessoa, ela vai receber essas vibrações de amor e paz. Se há alguém que já desencarnou, que está do outro lado, seguindo a sua caminhada da mesma forma, porque a morte, ao invés de nos separar eternamente, como se pensava no passado, ela não nos separa. Uma prova disso é o que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. O amor de mãe, que é o amor considerado mais próximo do amor puro, ele não se destrói nem com a partida da mãe para o outro lado, para o plano espiritual. Porque o amor nos liga, o amor nos aproxima. Por isso a grande lição do Cristo, né? Nós aprendemos aqui na Casa Espírita, tem uma frase que é sempre lembrada: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. O amai-vos vem primeiro. Por quê? Porque é mais importante. Não adianta mergulhar no conhecimento tendo o coração fechado, não sabendo aplicar essa dádiva de Deus, que é compartilhar a energia que possuímos na condição espiritual. Nós temos essa preocupação. Aí André Luiz, né, é convidado para fazer parte. E esse grupo nos chamou a atenção quando a gente começou a fazer a leitura, né, da formação do grupo, nesse capítulo, que ele era formado por vários espíritos, vários irmãos que desencarnaram, que voltaram para a pátria espiritual e que precisavam iniciar novamente o processo de trabalho, de tarefa no bem. Aí chama a atenção primeiro que você enxerga nesse grupo pessoas com as mais variadas qualificações. Médicos, pessoas que se dedicaram ao lar. Isso não separa ninguém, até porque as reencarnações sucessivas vão nos dar a possibilidade de experiências variadas. Quando Jesus falou lá atrás que não deveríamos desejar a riqueza do outro, primeiro porque a riqueza normalmente vem com provação, e nós sabemos que é bem complicada. Mas além disso, é porque nós, com fé, nós ganhamos uma dimensão nova, nós ganhamos um ânimo novo para a nossa caminhada. Por isso, então, não devemos reclamar pela nossa condição. E, para que vocês saibam, já que hoje a gente está conversando, né, sobre essa vivência do Espírito, a maioria das vezes somos nós que escolhemos a condição. Né? Tem uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico, que ele fala justamente disso. O local que nós trabalhamos, o local que estudamos, as pessoas que convivemos, todas elas são necessárias para o nosso amadurecimento. E todas são buscadas, né, trazidas para perto da gente, de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Aqueles que são mais diferentes, aqueles que são mais complexos, não vou falar outra palavra para não ficar chato, são os que mais nos ensinam. Aquele que concorda sempre com o que a gente fala, não ajuda muito. Mas aquele que nos critica, nos ajuda. Porque aí nós paramos, aí vamos fazer o que Joana de Ângeles sugeriu. Parar um pouco, fazer uma reflexão. Porque infelizmente, e aí eu vou me incluir, né? A gente sempre acha que a culpa é do outro. A gente sempre acha que o defeito é do outro. Raramente nós assumimos a nossa condição. Porque ter defeitos
não é o problema. O problema é ter defeitos e não fazer nenhum esforço para combatê-los. A gente escuta muito uma outra frase nas casas espíritas: o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, é reconhecido pelo esforço que faz em permanecer no bem. Olha que interessante. Porque Deus sabe da condição de cada um de nós. É Ele que vai ter a condição de nos julgar, se for necessário. E quem sabe mais sobre nós do que Deus? Depois de Deus, somos nós mesmos. Nós nos conhecemos, embora às vezes tentamos ocultar, né, uma parte, deixar só aparecer a outra, mas nós nos conhecemos. E esse conhecimento ele tem que fazer com que a gente seja efetivo nessa transformação. Esse grupo que André levava, que são trabalhadores que vêm em auxílio na crosta, né, dando suporte para a gente, para a nossa caminhada. Tem um outro detalhe nesse grupo. Eles estão lá reunidos, mas a maioria deles já passou por experiências que não foram bem-sucedidas. Olha que interessante, a gente escutar um relato dessa natureza. Isso quer dizer que nós não podemos, em hipótese alguma, alimentar a culpa. O Espiritismo nos ensina isso, o Evangelho segundo o Espiritismo principalmente. Porque a culpa, ela nos fragiliza. Aí alguém vai falar assim: ué, mas você apronta todas. E aí, como é que fica? No lugar da culpa, a gente afasta a culpa, a gente coloca uma outra palavra: reparação. Tudo que nós fazemos que não está de acordo com o que somos, que é criatura imortal, filhos de Deus, entra em descompasso com o Criador, e nós seremos responsáveis por corrigir os nossos malfeitos. Não é necessário, né, se achar a pior das criaturas. Não é necessário se martirizar. Existem pessoas que vivem o tempo inteiro debruçadas sobre o passado. Deixam de lado o presente e esquecem o futuro. Porque o presente nada mais é do que uma nova oportunidade dada por Deus para que possamos construir um futuro melhor. Está na mensagem de Emmanuel através de Chico. O que nós fazemos nessa dinâmica, né? Esses trabalhadores que são reunidos e que André vai até eles para se unir ao grupo na condição de tarefeiro, apesar de terem reencarnado, de terem tido problemas, porque a gente reencarna e aí entra uma dificuldade, porque a gente aqui tenta aprender, lê, estuda, vem para a reunião pública, né? Graças a Deus a gente faz isso. Aí chega do outro lado, vai para uma colônia espiritual, tem grupos de estudo, tem grupos de aprimoramento. Aí a gente chega do outro lado e fala assim: olha, eu percebi que a minha última encarnação não foi de acordo com o que eu deveria ter feito. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, me dê uma nova oportunidade, me coloquem numa casinha simples, numa família com diferenças, para que eu possa aprender. Aí a gente vai, reencarna. Quando chega aqui, esbarramos no esquecimento. E aí, nós ficamos nos lamentando de uma coisa que nós pedimos. Olha que engraçado. Porque eu, né? Logo eu não poderia ter nascido em outro país, porque essa família, porque esse companheiro, porque nós recebemos aquilo que precisamos.
É claro que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o Espiritismo, teve uma pessoa que estava numa outra reunião e ela falou uma coisa engraçada, falou, eu vi um palestrante falou que a gente deve sofrer para amadurecer. Não, peraí, muita calma nessa hora. O sofrimento, ele vem em consequência das nossas escolhas equivocadas, mas ele não é necessário. A gente pode melhorar, a gente pode mudar a nossa condição. Nós somos espíritos imortais. Quer ver um exemplo do nosso problema de amnésia voluntária? Eu vou usar esse termo para ficar mais claro. A gente chega aqui, primeiro acha que essa vida da gente é o principal. Já está errado. Porque a vida principal é a vida em espírito. Aqui, como eu falei, é um processo de aprendizagem. É uma etapa que muitas vezes nós precisamos repetir para amadurecer, para aprender. Por isso que nós temos várias encarnações. Aí outra coisa, nós chegamos aqui, esquecemos o compromisso e nos direcionamos para um caminho perigoso. Nós buscamos mais o ter do que o ser. Nós buscamos mais o amor mal compreendido do que o amor que o Cristo nos ensinou. Qual é o amor que o Cristo nos ensinou? É o amor incondicional. É aquele amor que não cobra nada. Gente, é sério. Quer ver? Vou dar um exemplo. A gente tem um filho, quem tem filho, né? Aí já bota na cabeça da criança. Você tem que crescer, você tem que ser um profissional de sucesso. E se os pais tiverem uma profissão, vão querer empurrar o filho na mesma profissão. Por quê? Tem que ser um profissional de sucesso, tem que ganhar muito bem, né? Mas esquecemos às vezes do livre-arbítrio, da liberdade do espírito. Porque nós podemos auxiliar. Primeiro, o Evangelho fala muito bem disso. Aqueles que achamos que são nossos filhos, não são nossos. São espíritos, filhos de Deus, confiados à nossa responsabilidade. Por que é que então existe esse amor, né, tão bonito, que nos liga mãe, filho, pai, filho? Porque tem um detalhe que o Espiritismo nos mostra, nos fala. A maioria não sabe. Mas quando vamos receber alguém na condição de filho, no desdobramento, que nós chamamos do sono, quando o espírito está mais solto, muitas vezes ele é convidado a visitar o plano espiritual. E lá é perguntado, você aceita receber fulano como seu filho? Lhe dar todo amor, todo carinho. Olha que bonito. O laço de amor que não se limita a essa encarnação. Porque muitas vezes, e aí usando o que nós aprendemos com o Espiritismo, as famílias são unidas de duas formas. As famílias terrenas, né? Ou pelo amor, que é a primeira, ou pelas diferenças. Mas essas diferenças não podem ser transformadas? Podem ser transformadas. E aí a gente vai ter novos vínculos de amor. E nós vamos nos reencontrar sucessivas vezes. O Evangelho, ele nos ensina por que nós devemos amar o nosso próximo. Por que nós devemos respeitar aquele que encontramos na rua, aquele que não tem nenhum vínculo social conosco? É porque aquele irmão pode ter sido ou poderá ser nosso pai, nosso irmão, nosso filho, ao longo da nossa caminhada. Só lembrando, né? Aquela parte quando Jesus está reunido, falando, né, com os discípulos, e chegam lá, mestre, lá fora está tua mãe e teus irmãos. E aí ele pergunta, né, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
Aí o Evangelho é muito direto e muito claro quando fala assim, não que o Cristo quisesse desrespeitar sua mãe, que nós sabemos que era um espírito elevado, até pela missão que recebeu, mas ele quis demonstrar que, na verdade, todos nós fazemos parte de uma grande família. Todos nós estamos nessa interação. E aí entra aquela responsabilidade que o próprio Cristo ensinou, quando ele fala, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiver a caminho, para que mal maior não aconteça. Por que nós devemos fazer isso? Porque se nós agimos de forma contrária à lei de Deus, contra os nossos irmãos, criamos vínculos através do magnetismo. E aí criamos quase que um compromisso de reparação. E só vamos, efetivamente, caminhar adiante quando esse compromisso de reparação for reajustado. Lembrando que o próprio Evangelho fala, as nossas diferenças, às vezes, que parecem colossais, né? Quando chegamos do outro lado, a gente olha e fala, poxa, eu fui tão ingênuo de ter agido daquela forma. Eu magoei alguém que eu amava, né? Porque eu quis ser simplesmente uma criatura com caráter temporal e não um espírito imortal, não uma criatura divina. Então essa nossa essência, lembra que eu falei do estudo da Gênesis, que a Terra vai compartilhando a sua energia em torno da sua órbita, que nós possamos criar um rastro luminoso ao longo da nossa caminhada. Mas para isso é necessário um compromisso de mudança. Aí algumas pessoas questionam, né? Eu vejo muito aqui, tem pessoas que a gente vem para a casa espírita, participa de reunião pública, participa de estudo, né? Já demonstrando interesse. Aí a gente fica animado e fala, agora a coisa vai. Aí quando chega, faz um convite, vamos fazer o curso de paz? Aí a pessoa olha para mim, eu? Assim mesmo. Sei. Não, mas eu não posso. E aí, meus irmãos, eu vou usar uma referência de Emmanuel sobre esse assunto. Emmanuel ele fala muito bem quando ele fala assim, ninguém é tão mal que não possa fazer o bem. Todos nós temos a possibilidade de auxílio. Claro que o auxílio vai estar de acordo com as nossas possibilidades. Não? Eu estou usando o exemplo do passe. Mas a gente pode fazer o bem fora daqui? Podemos. A gente pode começar a fazer o bem em nossas casas? Podemos. Não? O companheiro que trabalha fora, que chega cansado, ele pode elogiar o jantar, ele pode ter paciência com os filhos, brincar um pouco. A companheira pode ser carinhosa, pode demonstrar ternura. Todos nós devemos modificar a nossa interação com o outro, não observando o caráter transitório, mas observando a nossa condição de espíritos imortais. Lembra que eu falei da morte? Né? Quando a gente fala de morte, o pessoal fica com mudo semblante. Lá nos Mensageiros, André Luiz chega à casa onde ele é acolhido, na região de Umbral, né? A casa de acolhimento, e aí ele fica olhando a casa, um castelo, né? Antigo. Aí chama a atenção uma arma, né? Um canhão. E aí ele fala, mas isso aqui? Aí ele falou, o benfeitor chegou e falou, sim, aqui nós precisamos. E funciona, né? A pergunta de André Luiz. Funciona. Mas diferente do plano físico, aquela arma é de defesa, não é para o ataque. E ela serve para disparar descargas elétricas, magnéticas, para repelir o ataque de irmãos desajustados. Aí André ficou curioso, né? Durante o trecho ele fala assim, e ele morre, o que leva
né? Essa descarga. Aí o benfeitor fala de uma forma bem engraçada. Ele fala assim: André, meu irmão, a morte no plano físico também é uma ilusão. Aqui ele passa por um processo ilusório. Ele leva a descarga, acha que morreu. Da mesma forma que nós aqui no plano físico. A morte nada mais é do que uma ilusão. Acreditamos por muito tempo que ela era o fim. E o Espiritismo vem nos mostrar que não. Que ela é apenas uma nova etapa, o início de uma nova etapa. Agora a responsabilidade é nossa. Por quê? Quanto mais equilibrado estiver, melhor vai ser a minha condição quando chegar no quadro espiritual. Porque a gente vai passar por esse ciclo. A gente está encarnado hoje, desencarna, vai para o umbral se for necessário, depurar, espero que não muito. Depois vamos para uma colônia espiritual. Aí algumas pessoas podem falar assim: mas eu tenho que reencarnar? E aí a gente vai usar a referência também das obras de André Luiz, que eu achei de uma forma particular muito bonita, quando é falado para André: nós reencarnaremos na Terra até pagarmos todo o débito que acumulamos para com ela. Ou seja, só vamos sair daqui quando nos ajustarmos e quando recuperarmos a nossa condição inicial e quando auxiliarmos de forma efetiva a migração desse planeta. Olha que interessante. Criamos vínculo até com o planeta que nos acolhe. E esse vínculo não é uma prisão, mas é nesse vínculo que nós reconhecemos o ambiente favorável para o aprendizado necessário. Aí alguns de vocês podem perguntar: mas alguém já falou de algum espírito que já conseguiu quitar esse débito? Nós temos sim um relato de um em especial que temos muito carinho, que é o nosso irmão Bezerra de Menezes. Constam os relatos de que ele foi recebido, acolhido na espiritualidade, e foi dito para ele: meu irmão, conseguiste reparar todos os teus débitos para com esse planeta, já podes prosseguir a tua jornada. E ele respondeu: eu não quero seguir agora, porque eu quero auxiliar os meus irmãos queridos, para que eles também possam quitar os seus débitos. Então, meus irmãos, é essa condição favorável, é essa compreensão, através das lições recebidas do plano espiritual, que nos dão a certeza de que nós temos sim um caminho certo a trilhar. Nunca estaremos sozinhos. Aqueles que passam pelas maiores privações, pelas maiores dificuldades, podem ter certeza de que existem legiões de benfeitores espirituais que chegam ao plano físico, à crosta, para nos auxiliar sempre que necessário. E isso ocorre com mais intensidade quando nós lembramos que temos, cada um de nós, um anjo guardião, um espírito que se comprometeu perante Deus a nos auxiliar nessa caminhada. Lembremos do nosso anjo guardião, que possamos conversar com eles através das nossas preces, que possamos pedir que eles intensifiquem o trabalho de orientação no bem, porque nós falamos muitas vezes de inimigos, de opositores, coitadinho do obsessor, né? Geralmente fica com a culpa, mas o maior de nossos obstáculos somos nós mesmos. Quando compreendermos isso, quando compreendermos que temos uma condição de transformação que Deus nos deu, nós vamos iniciar a escrita de uma nova história. E aí sim seremos efetivamente viajores de Cristo. Vamos ter a certeza de que o auxílio recebido, ele nos dá a condição de trabalhar em benefício do outro,
Ele nos dá a condição de amadurecer, de nos conhecermos, de bloquear, né? Porque o nosso pensamento, ele vem como um turbilhão. E como nós somos os nossos grandes opositores, esbarramos muitas vezes nesses pensamentos. Mas podemos direcioná-los da forma correta, podemos inibir as nossas ações. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava uma coisa muito pitoresca, né, e que eu lembro até hoje. Ela falava o seguinte: tudo que eu falo, eu penso, mas nem tudo que eu penso eu devo falar. Isso é uma lição básica, né, que a gente tem que amadurecer. E quando vier esse pensamento desajustado, vamos combatê-lo com a fé, com o esclarecimento dado pela codificação, pela doutrina dos Espíritos. Eu falei rápido aqui, né, dos livros de André Luiz, mas façam uma viagem por esses romances, né, tipo chamado de romance. Vamos viajar nesses romances porque eles nada mais são do que lições necessárias para que possamos encontrar a nossa transformação. Porque antes nós não tínhamos todos esses dados ao nosso favor, mas hoje nós temos o Evangelho do Cristo, que deve servir não só de forma a alimentar o nosso conhecimento, mas se tornando um guia prático para o nosso cotidiano. Não basta ler o Evangelho, deve-se vivenciar o Evangelho. Então vamos vivenciá-lo, né? Porque é o maior código moral. E não tem tempo, ele vai ser sempre atual. E a codificação, os livros básicos também nos ajudam, e as obras complementares. Joana de Ângeles, André Luiz, né? Emmanuel. Uma riqueza de informações. Agora, meus irmãos, aproveitando esse momento, aproveitando essa noite, né, eu vou fazer um pedido. São muitos aqui encarnados, desencarnados talvez muito mais. Amanhã, não. Na sexta não, mas no sábado e no domingo teremos trabalhadores não só do Ceará, mas de outras casas, que vão estar aqui na tarefa da pomada. Que cada um de vocês possa nos auxiliar, emanando vibrações de amor e paz, porque essa pomada, o elemento principal dela é o amor, e vocês podem doar um pouco de amor por sua. Lembre-se do que eu falei do magnetismo, né? Mesmo quem estiver distante. Lembre-se que nesse horário da manhã estaremos aqui na produção da pomada, e alguns instantes, não precisa ser muito tempo, entrem em vibração conosco, para que tudo transcorra em paz, para que essas pomadas continuem servindo de lenitivo para a dor dos nossos irmãos. Eu olho para vocês e fico feliz. Eu estava comentando aqui com Rita, a gente chega, busca cada olhar e enxerga em cada um de vocês, irmãos, na nossa caminhada. E para encerrar, né, já que chegou a hora, eu queria lembrar do que Chico comentou certa vez, quando ele disse que percebeu que já não era a mãe dele que o levava segurando pela mão, porque a mãe dele reduzia a intensidade dos passos para que ele pudesse alcançá-la. Então, meus irmãos, aprendemos com o Espiritismo. Manuel Filomeno de Miranda tem uma informação dos livros que fala o seguinte: o mérito não é avançarmos sozinhos, mas o mérito é auxiliarmos os nossos irmãos na caminhada, que possamos, como a mãe de Chico, diminuir os nossos passos, estender a mão amiga e fraterna e acolher aqueles que estejam caminhando de forma mais lenta que nós, com paciência, com amor e com respeito. Muita paz a todos.
todos, eu tenho certeza, falo por todos, agradecer a Mauri esse tema que é tão peculiar e tão necessário para todos nós, porque sempre nós estamos precisando nos lembrar de tudo que foi falado. Que a gente possa ter o esforço, que a gente possa fazer o máximo que a gente possa para vencer as nossas dificuldades. Porque vencendo, se conhecendo, seremos novas criaturas. Muito obrigada, Mauri, porque foi muito bom, não só para nós aqui, mas todos encarnados e desencarnados. Vamos pedir a nossa irmã para fazer a prece comigo. Que possamos serenar nossas mentes e corações e orarmos. Senhor Jesus, obrigada, Mestre, pela oportunidade que nos dás de estarmos nessa casa, de trabalho e oração, unidos em teu nome, refletindo sobre tuas lições de amor que nos trouxesse através dos teus evangelhos. E que ainda estamos tão distantes, ainda estamos tão perdidos na nossa caminhada, Senhor. Que possamos nos doar um pouco mais aos nossos irmãos de caminhada. Que possamos ser mais tolerantes, mais pacientes, exercitarmos de perdão e amor. Que possamos caminhar unidos e sempre, sempre, Jesus, que a tua paz e o teu amor, que a tua luz brilhe em nossos corações hoje e sempre, e que a tua paz nos acompanhe até os nossos lares, até os irmãos que se encontram nas ruas, nos presídios, nos hospitais, que possamos esquecer esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade que ainda estamos incluídos, e possamos, como eternos viajores do tempo, Senhor, nos dedicarmos ao nosso próximo, ao amor, ao perdão, à humildade e à tolerância. Que assim seja. Irmanados, esse sentimento de paz e de amor que hoje nos abastece, porque com certeza nós aqui na casa estamos recebendo espíritos de alta envergadura e que trazem para nós esse também isso daí que tem sentimento, lá em casa, eu em peguei. nome de Jesus, da espiritualidade amiga que dirige os trabalhos dessa casa. Damos por encerrado mais uma reunião e hoje desejando a todos feliz retorno.